Agricultura BR começa esta edição falando sobre mercado da pecuária bovina de corte. Nós vamos falar um pouco a respeito do que esperar para o mercado do boi neste ano de 2024. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar com o titular da Scott Consultoria, Alcides Torres, que participa ao vivo conosco pela internet. Alcides, antes de começar, desejo a você e toda a equipe da Scott um ótimo 2024, um excelente ano para os pecuaristas, né, e para toda a cadeia produtiva de um modo geral também. E eu vou te fazer uma pergunta meio ampla e também complicada de responder, mas o convite também é para isso. Alcides, o que nós podemos esperar para o mercado do boi neste ano? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Da mesma forma, um feliz 2024, com saúde, bons negócios. Bom, vou te dizer que 2024 deverá ser melhor do que 2023, mesmo porque 2023 foi um ano medonho, não é? Foram os piores preços do boi gordo, eu acho que numa série longa aí de mais de 30 anos. Então, a expectativa é de um mercado melhor para o pecuarista em 2024. Muito bem, Alcides. Agora, falando especificamente aí de algumas situações que nós temos, já começamos o ano, encerramos 2023 assim, começa 2024 com um cenário de preços firmes para a arroba do boi gordo na maior parte das praças produtoras brasileiras, incluindo principalmente a praça de referência São Paulo e também outras praças de relevância. Quando eu olho ali como é que está a escala de trabalho das indústrias, eu enxergo até um número de dias interessantes, mas também eu vejo muita dificuldade no campo. A gente está andando pelas fazendas aqui no Mato Grosso do Sul e até em São Paulo agora recentemente, nós vimos algumas dificuldades com pastagem, né? O que quer dizer que boi a pasto está mais escasso. Como é que você está determinando, está avaliando este momento em relação à pecuária para o começo do ano? Bom, vamos lá. A gente está numa transição, né, de 2023 para 2024. Normalmente, frigoríficos e pecuaristas se preparam para essa época do ano. Quer dizer, pouca gente vende boiada entre Natal e o Ano Novo. E chega janeiro, é mês de férias escolares, né? Também você tem uma ausência de vendedores. Por outro lado, os frigoríficos já montaram escala previamente, né? Já se prepararam para essa escassez de oferta. Então a gente assistiu na última semana de 2023 preços estáveis e agora também nesses primeiros dias de 2024 mercado sereno, digamos assim, tá? O que a gente notou nesse começo de ano foi onde teve oscilação de preço na pecuária de corte, é muito mais uma tentativa de comprador ou de vendedor para ver como é que está o mercado. Está assuntando o mercado, digamos assim, tá? Mas o cenário nesses últimos 10 dias, 15 dias, foi de estabilidade de preço, tanto para boi mercado interno, como para o boi China. Você fez mais uma pergunta aí, o que é? Além dessa questão, né, relacionando também, tem a escala da indústria, mas nós também temos, neste momento, o pecuarista com pouca pastagem disponível, o que faz com que a gente acredite que também tenha pouco boi a pasto também disponível para o mercado, ou que vai ficar disponível para o mercado ainda, por exemplo, no mês de janeiro. Não, é verdade, tá? Essa seca que assolou aí o Brasil Central, Mato Grosso do Sul, umas pontas ali do Tocantins, Goiás, etc., afetou também as pastagens, tá? Não afetou só a cultura de soja, que foi a mais prejudicada, tá? Então, nessas regiões, a gente deve ter, sim, um atraso na safra de boi, porque o capim também foi afetado e somente agora com as chuvas é que isso deve melhorar, vai ter um atraso. Se bem que você tem compensação, choveu bastante no Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo, a chuva foi adequada, Triângulo Mineiro, etc. Então você tem regiões do Brasil com uma safra normal de boi e regiões do Brasil teremos um atraso. E isso deve refletir em firmeza de preço.
precisa, vamos dizer assim, a passagem de 2023 para 2024 não retirou a volatilidade do mercado, viu, Fabiano? Entendido. Alcides, uma outra questão que nós vimos em 2023, até o final de 2022 também, isso já ocorria, mas nós vimos um volume de fêmeas maior indo para o abate, o que fez com que a participação de fêmeas ficasse um pouco mais expressiva até o terceiro trimestre, principalmente. O quarto trimestre a gente não tem esses números fechados, mas até o terceiro trimestre um pouco mais expressiva. Essa tendência com uma pecuária que tende à estabilidade em 2024, ela para, dar uma estancada ou ela deve continuar neste ano? Fabiano, a gente ainda está na fase de baixa do ciclo pecuário de preços, tá? Então, o que a gente imagina que vai acontecer é que a oferta de matrizes em 2024 continua alta, mas não tão alta como em 2023, tá? A gente tem Isso acontece em ciclo de alta ou de baixa. O primeiro trimestre, a oferta de fêmeas é maior e o último trimestre, a oferta de fêmeas é menor, tá? Mas a gente deve ter ainda esse ano uma oferta bastante grande de bovinos para abate. É claro que precisa considerar os efeitos do clima, etc. Mas se tudo acontecer como aconteceu no passado, esse ainda é um ano de oferta boa de boiadas e a virada só deve acontecer em 2025, meados de 2025. Mas é essa mesma toada. Muita oferta de fêmea agora no primeiro trimestre, aí cai um pouco no segundo trimestre, diminui mais no terceiro trimestre e praticamente só descarte pontual no último trimestre do ano. Alcides, em relação aí, falando da parte de produção, mas pensando também na cria, os custos de produção hoje, de quem engorda animais, de quem termina animais para 2024 e até começo de 2025, são custos menores comparado ao que se tinha principalmente nos 2 últimos anos, principalmente falando da aquisição de boi magro, falando da aquisição de bezerros e até de outros insumos para os animais? O que eu estou querendo dizer? O valor da arroba, comparado a alguns anos de pico, ele é verdadeiramente, fato, ele está menor, mas o custo de produção ele também pode estar menor, falando do ponto de vista financeiro? O custo de produção caiu, tá? Se você considerar que o próprio bovino é 60%, 70% do custo, então você teve uma queda da cotação dos bovinos para reposição. A relação entre a cotação da arroba do boi gordo e a cotação da arroba dos bovinos para reposição é quase de 1 para 1. Isso significa que a correlação é muito forte, tá? E até eu acho, viu, Fabiano, que o melhor momento de comprar reposição aconteceu lá em maio de 2023. 2024 ainda é ruim? Não. 2024 ainda ainda dá tempo de comprar a arroba barata para esperar o ciclo de alta que vai acontecer 2025, 2026, tá? E o custo dos demais insumos também caíram. Caiu o preço do milho, da soja, dos farelos, de maneira geral. Então, o custo de produção caiu. Na verdade, 2023 foi muito ruim para o criador, que vinha de anos fabulosos, 2022, 2021, mas foi bom para o recriador, para o invernista, porque ele comprou bovino de reposição com preço muito baixo, tá? E assim é a pecuária. Quer dizer, enquanto alguém chora, alguém sorri, não é? Então, apesar da cotação da arroba do boi estar num preço baixo, ainda eu tive oportunidade de repor o meu estoque de arroba com preço convidativo. Tá? Ainda tá bom, mas o melhor já passou, viu, Fabiano? Tá certo. Alcides, ano passado, dá para dizer que nós tivemos, claro, animais oriundos de confinamento, mas foi um volume menor do que habitualmente nós vemos, principalmente naqueles meses onde você tem maior escassez, final de outubro, mês de novembro. 2024 pode ser diferente e isso gerar alguma espécie de concorrência também e encarecer, por exemplo, o boi magro? Não, olha, o confinamento é uma questão de oportunidade, não é? Mas você tem confinamento estratégico, você tem confinamento contínuo,
Você tem várias formas de confinamento. Na verdade, o que a gente apura é a intenção de confinar. E já é mais ou menos estável no Brasil, um número variando entre 5 milhões e 5 milhões e 500 mil cabeças confinadas. Tá? Então, eu não acredito em depressão no confinamento esse ano, mesmo porque a gente teve até modificações no perfil, sabe? Hoje você tem muito mais pecuarista entregando o boi para Boitel, para terminar no Boitel, e ele fica cuidando ali só da cria e da recria, e elimina um monte de problema de gestão. Então a gente teve, durante a pesquisa, você precisa tomar cuidado, porque o pecuarista fala assim, não, eu não vou confinar esse ano, mas ele mandou o boi dele para um Boitel, sabe? Então, no final das contas, a quantidade de gado confinado, normalmente o mercado já tá contando com essa quantidade de boi e, na verdade, essa boiada é vendida antecipadamente. É assim como acontece com a soja. Então, 50%, 60% do rebanho que está confinado, ele já está negociado lá para frente. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Maravilha, Alcides. Alcides, vou aproveitar e trazer aqui alguns questionamentos de telespectadores que estão nos acompanhando. E o Cláudio Jardini, de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, ele está dizendo o seguinte, que as informações que tem lá no Mato Grosso são de uma escala de abate um pouco mais elevada, mesmo com os cenários de estarem mais limitados. Aqui estou supondo que ele está falando a respeito de pastagens. Este cenário, ele deve perdurar por quanto tempo aí no estado do Mato Grosso, por exemplo, Alcides? Olha, vai depender aí do... Se bem que ele está na Alta Floresta ali, que é o Nortão, né, Cláudio? Ali chove mais do que... Ali chove, né? Eu acredito que um período de 45 dias de chuvas regulares, você já está com tudo normalizado, né? O capim reage rapidamente a boas condições de desenvolvimento botânico, né? Mas eu não acredito em fortes depressões de preço em plena safra, apesar da seca, viu? O que vai acontecer, sim, é um estrangulamento, que não é o caso lá de Alta Floresta, é um estrangulamento do período de semeadura do milho, né? Tem gente ainda plantando soja, para você ter uma ideia, né? Então, com relação ao milho, sim, você tem um cenário preocupante, mas com relação à boiada, não, eu não apostaria em uma elevação acima do esperado em função do período de seca. Eu acredito num atraso, tá? Mas justamente em janeiro é um mês em que o movimento do mercado é menor, tá? Então é preciso acompanhar para que essas nossas opiniões sejam confirmadas ou desmentidas pelo mercado. Alcides, uma última questão, essa aqui é do Roberto Petroli, de Alcinópolis, aqui no Mato Grosso do Sul. E o Roberto questiona qual que é o valor de arroba de equilíbrio que nós devemos ver no Brasil. Essa é a pergunta que vale 1 milhão, viu? Ô, Roberto, são vários sistemas de produção, tá? Mas vamos considerar o preço de São Paulo. Quando a cotação da arroba estava 190, 195 reais, era impossível, tá? Era gravoso, o pecuarista trabalhando com prejuízo. Agora, 240, 250, já tem negócios até 255, pelo menos de fachada, tá? Então, a gente acredita que o negócio é viável, tá? Então, vamos dizer que o ponto de equilíbrio para São Paulo varia entre 245 e 255, mas tem que fazer a conta aí para a sua propriedade.